Enquanto a gente aguarda fechar aí uns 10 minutinhos. Tô na aula, não sei. Tá desligado? Foi. Travou. Bem baixo, por aí. Aqui tem 2 botões, liga e desliga, né? Que é tipo assim. É. Torto um lado. Vamos, cara. Boa noite. Olá, boa noite. Boa noite. Boa noite, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Boa noite. Olá, boa noite, Maurício. Boa noite. Eu não sei quem é o Pet Bueno que entrou ali. Alguém sabe me dizer? Não sei. Bom, vamos iniciando então, pessoal. O pessoal vai chegando. Eu vou. Ó, aqui pediu para entrar de novo. Pet Bueno. Qualquer coisa vocês me deem um alerta se tiver alguém tentando entrar, mas agora eu estou de olho aqui também no WhatsApp. Vamos continuar então, que falamos ontem, falamos um pouco sobre as relações humanas no trabalho, conflito, relações interpessoais, e teve alguém que chegou depois, né, e para os que chegaram depois até questionaram se a minha formação era psicologia, né, mas não, eu sou administradora, mas a administração é uma ciência social e ela tem esse lado das relações humanas, dos recursos humanos, né, que é uma das áreas dentro da administração. Então, é mais sobre isso que essa disciplina aqui quer contribuir com vocês, com o desenvolvimento pessoal de vocês e com o aprendizado. Enfim, vamos
seguir lá, vou compartilhar aqui a minha tela com alguns slides do que a gente É vai só para mim que está saindo baixo ou para todos? Pessoal, tá me ouvindo bem? Como é que tá o som aí? Eu estou ouvindo bem. Eu tô ouvindo bem aqui. Eu acho que é o meu aqui que está meio baixo. Tá. Vou ver aqui. Hoje, então, dando continuidade ao que vínhamos falando ontem, vamos falar sobre a comunicação organizacional, falar um pouco sobre inteligência emocional, trabalho de equipe, liderança e estresse no trabalho. Tá. A comunicação organizacional, então, ela é uma forma de transmitir a mensagem da empresa para diversos públicos, né? Seja para os gestores, seja para os diretores, seja para os clientes da empresa. Então, é uma forma de comunicação. Deixa eu ver o que tem aqui de... é o Isair, tá. Obrigada, Isair. Já identifiquei, que eu não tinha identificado pelo nome que estava ali. Então, é uma forma da empresa se comunicar com diferentes públicos, né, com a sociedade também. E existem duas formas de comunicação organizacional. Uma delas é a comunicação formal, né, que é aquela mensagem transmitida pelos canais oficiais da empresa, né, e que é aquela mensagem que vem da diretoria, né, são mensagens formais, o canal formal. Algumas empresas normalmente usam o e-mail e murais com avisos, quadros com avisos. Algumas têm uma televisão corporativa, rádio corporativa, faz uso também de rede social corporativa para transmitir, então, as mensagens com mudanças, com normas que devem ser seguidas, né, com alguns cuidados, às vezes cuidados com EPIs, né, o correto uso de EPIs. Então, toda essa comunicação das normas, procedimentos, às vezes passam as mensagens relembrando mensagens de missão, valor, objetivos, né, da organização. Isso é a comunicação formal. No entanto, existe também a comunicação informal, que é a comunicação que surge espontaneamente, né, através dos colaboradores da empresa, né, a forma onde as mensagens elas são disseminadas o mais rápido do que pelos meios formais da empresa, né, que são os boatos, os rumores, as conversas de corredor, a famosa rádio peão. Isso é a comunicação informal que ocorre, é super eficiente, né, dentro das organizações. E é uma forma muito boa de medir, inclusive, né, as opiniões, a satisfação dos funcionários, é um termômetro para medir o clima da organização, né, e a reação das pessoas, inclusive em processos de mudança, algumas alterações que ocorrem dentro da empresa. Uma forma super boa de medir, né, de controlar, né, a satisfação dos funcionários. E essa comunicação podem ocorrer alguns problemas, né, bem comuns, né, um deles é o ruído, que acontece quando uma mensagem ela é distorcida, né, ou ela é mal interpretada, quando a pessoa vai passar adiante, ela já passa de uma forma diferente, né?
Pode ocorrer também um problema de filtragem, quando a comunicação ela é recebida por uma parte, e a comunicação existe, ela é relevante, ela é verdadeira, mas ela não é repassada por inteiro, né? É feito um filtro conforme a conveniência, né, e os interesses de quem está repassando a informação. E o bloqueio da informação por completo é quando a mensagem ela não é captada, né, pelo receptor, e aí essa comunicação é interrompida. Alguns obstáculos, então, que ocorrem na transmissão, né, ou na captação dessa comunicação. Pode ocorrer uma sobrecarga de informação, né, quando a empresa ela quer comunicar, quer passar informações por uma pessoa através de uma pessoa única, né? Então essa pessoa ela fica sobrecarregada de ter que repassar todas as informações para o seu grupo, para a sua equipe. Então ela fica concentrada nela essa informação e pode haver um problema ao transmitir essas informações. Questões relacionadas ao tempo também, quando as informações elas precisam ser passadas rapidamente, né, para os colaboradores ou para os clientes, né, e não há tempo hábil para isso. Obstáculos com relação ao clima também, organizacional, que é necessário que a empresa passe um clima de confiança, né, que o receptor tenha confiança na mensagem que está recebendo e credibilidade na fonte, né, que ela não passe uma mensagem uma semana e depois corrija a mensagem, isso gera uma falta de confiança na fonte, né, na empresa, na transmissão da mensagem. E aí o receptor deixa de acreditar, muitas vezes numa próxima mensagem ele já desconsidera e não leva em consideração. E questões tecnológicas também podem ser um obstáculo ao transmitir as informações, podem ser um auxílio, né? Podem facilitar muito o e-mail, aplicativos, podem facilitar a transmissão de informações, mas também podem gerar alguns obstáculos, porque algumas informações elas ainda são importantes que sejam transmitidas no tete a tete, né? No pessoalmente. E acaba-se usando cada vez mais formas eletrônicas, né, internet, para transmitir as informações pela sua facilidade e agilidade na forma de transmissão. Algumas empresas ainda usam também jornais, né, impressos, newsletters, e deixam disponíveis para os clientes, para os fornecedores, para os colaboradores terem conhecimento até se a empresa anda em algumas notícias na mídia. Então, essas são algumas formas de comunicação que as empresas utilizam. E como eu estava falando, muito se tem investido em tecnologia, né? Muito se tem falado em comunicação, redes sociais, né? Como forma de disseminar muita informação, mas mesmo assim o problema de comunicação ainda continua sendo muito presente dentro das empresas, e isso porque envolve pessoas, né? E aí está o grande desafio de manter uma boa comunicação entre empresa e seus colaboradores e clientes. E para que ocorra, então, uma boa comunicação, e falamos ontem também de comunicação interpessoal, com os colegas, com o chefe, hoje falando um pouco mais num nível maior sobre a comunicação da empresa com os demais. É importante a inteligência emocional de quem está recebendo a informação, né? Porque para ter uma boa comunicação é necessário trabalhar a nossa inteligência emocional. Muito se fala hoje de coachings, né? Falando sobre o desenvolvimento, que nós temos que desenvolver a nossa inteligência emocional, coachings de carreira e tal. E a inteligência emocional nada mais é do que um nome que se deu a um conjunto de competências
que estão diretamente relacionados com as nossas emoções, né? Vou passar um videozinho aqui bem rápido para a gente mais ou menos ter uma ideia do que se trata essa... Do que Olá, se pessoal, trata a estamos inteligência de volta emocional. com mais um vídeo no nosso canal, Portal do Conhecimento. Vamos abordar hoje sobre... Estão ouvindo aí, ok? Deixa eu saber se vocês estão ouvindo. Sim, tava, agora parou. Sim, Tava ouvindo muito bem. tá. Vamos botar aqui. Então, voltamos. vídeo no nosso canal, Portal do Conhecimento. Vamos abordar hoje sobre a inteligência emocional no trabalho. Fiquem ligados. Você sabe qual a importância de desenvolver a inteligência emocional no trabalho? É através dela que um profissional tem a oportunidade de conquistar o sucesso com mais facilidade e consistência. Isso vale também para quem deseja desenvolver uma boa liderança na empresa em que atua. Um profissional calmo, que tem clareza sobre suas emoções e sentimentos na hora de avaliar uma determinada situação, bem como resiliência, e que sabe gerenciar imprevistos e lidar com mudanças repentinas em seu dia a dia, tem muito mais chances de alcançar o sucesso do que aquele que vive estressado e que resolve os conflitos pelos quais passa com impulsividade. Ter um controle sobre o fluxo das emoções e a capacidade de refrear impulsos é uma qualidade essencial para conseguir ser bem-sucedido e ter um bom relacionamento interpessoal, tornando o ambiente propício para o desenvolvimento das atividades com excelência e para o crescimento de todos de uma forma geral. Hoje, a inteligência emocional acabou se tornando uma condição indispensável para o planejamento de atividades empresariais, no que se refere liderança, gestão e organização, uma vez que é somente por meio dela que haverá a possibilidade dos profissionais que fazem parte de uma empresa trabalharem cada vez melhor em equipe, compreenderem a si mesmo e ao próximo, tendo ainda mais empatia, bem como motivando-se constantemente no sentido de alcançar resultados extraordinários para o negócio como um todo. É a partir disso que se faz necessário estimular o desenvolvimento de atividades para trabalhar a inteligência emocional e também para aumentar ainda mais a qualidade de vida no trabalho. Obrigado pela atenção. Qualquer dúvida, deixe seu comentário. Até breve. Deixa eu perguntar para vocês sobre a comunicação organizacional ali que estávamos falando antes. A empresa, quero saber de vocês um pouquinho, se a empresa que vocês trabalham, de que forma ela se comunica com vocês, quais são os meios que ela utiliza. Alguém quer contribuir aí? Eu não entendi a pergunta. A comunicação, qual o sentido? Qual o sentido que tu está querendo saber? Se, por exemplo, quando nós temos em casa, se ela, como é que ela entra em contato com a gente, conosco, ou ou quando nós estamos trabalhando? No ambiente de trabalho. Usam algumas empresas, elas utilizam rádio corporativo, TV corporativa em salas de descanso ou no refeitório. Alguns disponibilizam jornal com algumas informações da empresa ou mensagens via e-mail.
esse tipo de comunicação que a empresa comunicando os seus funcionários, os clientes, de normas ou mudanças ou novos procedimentos, né? De que forma que a empresa se comunica com vocês no dia a dia. Isso que eu quis dizer. Aqui eu trabalho lá, ela se comunica entre palestras, tem palestras, o chefão geral, que é o nosso supervisor, quando dá alguma coisa que ele tem que comunicar, ele junta o pessoal e aí comunica. Uhum. E no sentido de trabalho, nós lá trabalhamos com rádio. Né? Quando nós temos na área, é rádio. E quando eles precisam alguma coisa que dá na hora que eles têm que comunicar a gente, fazer para a gente ir para trabalhar fora de horário, é telefone e e-mail. WhatsApp, e-mail, isso tudo. E fazem uso também de mural com informações, painéis. Esse é o mais, isso mesmo. mais comum. Isso, nós temos em vários setores, lá tem painéis que bota o aniversariante do mês, a folha com o aniversariante do mês. Também tem televisão em certos pontos que fala, né, fala tudo que nós precisamos saber. Perfeito. Várias formas de comunicação aí com a empresa, de transmitir a informação da empresa e vocês também do colaborador, via rádio, via WhatsApp, via e-mail. Nós lá também é mural, é um canal interno. O que mais? Tem os feedback, tem nos ASO também tem uns feedback, pergunto, comentário, direto sobre supervisores, sobre encarregados, sobre... Em geral, assim, feedback anual, né? E é mural, e está sempre informando ali sobre o que vai acontecer, o que mudou, o que vai... E os DDS, né, diário ali, sobre o que está acontecendo, o que vai acontecer, e é isso. Perfeito. É isso, é importante, né, que tenha essa comunicação para que tenha um padrão, um procedimento padrão de atividades, né, de normas a serem cumpridas, e qualquer mudança da organização, os funcionários, os clientes ou novos procedimentos de segurança, por exemplo, eles devem estar formalizados para que todos saibam como deve ser seguido, novas regras. Então, são importantes essas formas de comunicação. E uns treinamentos, né, sobre algumas coisas desse sentido. E os feedback tem retorno agora, que fase, tipo, que mais baixou o nível lá, tipo, falando sobre o supervisor e coisa e tal. Tá, vocês estão reclamando disso, daquilo, aí tentam mudar, tentam fazer uma coisa que fique melhor ali, no caso. Tentam. Sim, quando é possível, né? O Rafael trabalha onde? No Tecom. Ah, tá. E o seu Paulo, que estava falando também? Granel Química. Granel. Deixa eu... Aí eu... Falou a TAP do Tecom, porque já conhece o Tecom? Falei a TAP. A TAP porque eu trabalhei lá, eu trabalhei no comercial um tempo. Já faz alguns anos. Trabalha lá também, Leandro? Tá um pouco pior. É mesmo? Porque o ATA é porque já conhece que tem um monte de regra, né? Agora aumentou, né? Aumentou, sim, imagino agora com a pandemia, ainda mais coisa, cada vez mais. Era cheio de regras mesmo, principalmente cada dia mais ali no CAIS, a operação de CAIS. Vai dificultando o clima. Aí tem que ter um clima organizacional muito bom, né? Para manter a disposição e manter a motivação.
porque todo dia uma coisa nova, uma regra É, nova. por exemplo, eu e o Rafael, a gente já está há bastante tempo lá, né? Uhum, Então, essas coisas vão saturando, né? São muitas coisas, muitas regras. uhum. Para quem entra novo, acaba já aceitando, porque a regra da casa é essa, né? Já entra no jeito do... Tem vai, algumas, vai muitas, mas faz parte. né? Sai Na daí, ô verdade, boca de conflito. daqui a pouco vão todas se igualar isso aí, né? Que é uma... A tendência é que comece todas até as menores também, eu acho que as maiores têm mais regras, né? E um controle maior. Mas a tendência também é que as menores também vão colocando cada vez mais regras e controles mais rígidos de qualidade, né, nos processos, de segurança. Ali no pátio, ali no Tecum, tem muito controle, né, de segurança. Agora, tipo, regras de segurança, com a Covid, eles meio que entraram em parafuso, porque a Covid diz para tu não botar a mão aqui, para tu não segurar aquilo, aí as regras que eles tinham, eles tiveram que voltar atrás em algumas por causa da Covid. Agora parece que a Covid passou, eles voltaram com as regras. Porque tem a questão do corrimão, de tudo. A mão no corrimão, óculos, aí o óculos com a máscara já não dá certo. E aí eles voltaram atrás em algumas coisas, estão perdidos agora. É verdade. Deve estar mudando assim a todo momento mesmo. Bota a mão no corrimão, né? Não podia pôr. Aí até foi uma mulher que caiu lá e se machucou o pé, torceu o pé, então já voltou atrás. Bota a mão no corrimão. Mesmo com a Covid, bota a mão no corrimão para não dar acidente de trabalho. E ali falamos um pouco, mostrei esse vídeo da inteligência emocional, que é bacana de ver também, que a gente tem que, algumas características que a gente tem que desenvolver, algumas habilidades que a gente tem que desenvolver para se dar bem com o grupo, para se dar bem com a equipe que a gente está, com quem a gente convive, né, todo dia e muitas horas do dia. Então, vamos falar mais um pouco sobre a convivência em grupo, que já falamos ontem, né, que é importante manter um ambiente em harmonia, um ambiente prazeroso de se trabalhar, né, colaborar com os colegas, né, ter um ambiente de integração, porque senão o ambiente se torna tenso, geram os conflitos, que nós falamos ontem, gera a dissolução de grupos, né, e isso causa diversos transtornos para a equipe, para a organização como um todo. E o trabalho em equipe é extremamente importante, cada vez mais importante nas organizações. Ninguém vive isolado, né? E não se pode compreender o comportamento do indivíduo sem levar em consideração o comportamento do outro, né? E hoje em dia as mudanças que vêm ocorrendo, as organizações cada vez mais elas querem produtividade, querem rapidez, querem agilidade, e isso dificilmente se consegue se não tiver um trabalho com uma equipe bem estruturada e bem alinhada, né? Alguns fatores que são importantes para uma equipe bem alinhada é a existência de objetivos comuns, né? E deve ter uma divisão dos papéis dentro dessa equipe, né? Cada pessoa responsável por uma atividade, mas um objetivo em comum. Essa é a grande importância do trabalho em equipe. E o sentimento de pertencimento, né? De criar um vínculo emocional com a equipe, isso traz satisfação e traz um bom ambiente agradável, torna o ambiente de trabalho mais agradável. Na maioria das organizações, então, os grupos eles são formados de acordo com o que as pessoas fazem e com o que elas produzem, né? Esses são os grupos formais, né? Que a organização, então, ela monta,
a equipe monta o grupo, são os setores, né, que são os setores responsáveis por executar determinadas tarefas de acordo com os objetivos da organização. Mas existem também as equipes informais, que são aquelas que são os grupos criados por conveniência, por uma questão de identificação, por afinidades. Existe esse tipo de equipe também que fazem parte das organizações. Então, essas duas estruturas de equipe, os grupos, as equipes formais e as equipes informais, que a gente escolhe com quem a gente tem mais afinidade, com quem a gente gosta de se relacionar durante o ambiente de trabalho, quando possível, né? Mas na hora do meu intervalo, com quem que eu gosto de socializar. Isso são as equipes informais. E a equipe certa, ela não garante produtividade, ela não é certeza de produtividade, mas com certeza a equipe errada, ela é certeza de insucesso, né? De fracasso, né? Isso é super importante, uma equipe certa para que se tenha sucesso, se atinja os objetivos e as metas esperadas. E existem várias causas que contribuem, então, para as falhas no funcionamento da equipe. Uma delas é um líder que esteja despreparado para assumir a tarefa de líder. Isso já compromete todo o desempenho da equipe, né? Também a escolha de participantes para a equipe que não tenham o perfil certo, né? Que não tenham o conhecimento adequado, né? Que não tenham a disponibilidade do tempo que é necessário para desempenhar as tarefas que são necessárias. A falta de preocupação também em determinar objetivos, isso causa um insucesso ali para o desempenho da equipe, né? E uma supervisão inadequada ou até mesmo a falta de uma supervisão, né? Isso pode comprometer o desempenho de uma equipe. E a equipe de trabalho, então, ela deve ter algumas características importantes, né? É importante que os integrantes da equipe, eles tenham uma visão sistêmica. O que é uma visão sistêmica? É ter a visão do todo, né? De todo o processo, de todas as etapas do processo e não só daquela etapa que eu tenho que desenvolver ou que eu sou responsável por aquela, só pela atividade que eu estou responsável, mas é ter a visão do processo todo. Isso é importante no trabalho em equipe. Além disso, confiar também, se tornar uma pessoa confiável para o grupo, né? Isso, não ter vergonha de demonstrar os erros para a equipe, quando errou, quando falhou, né? Isso é indispensável para um bom trabalho de equipe. Também entender a opinião das opiniões divergentes, das opiniões contrárias, né? Isso tem que ser levado em consideração, às vezes é nas opiniões contrárias e divergentes é que surgem reflexões mais profundas e questionamentos, e isso contribui para o desenvolvimento do processo, do que deve ser feito. Às vezes as opiniões contrárias trazem grandes contribuições, mas elas têm que ser respeitosas, né? Tem que ser tratadas com harmonia pelos participantes da equipe. Tem que saber dialogar e aceitar as opiniões contrárias, né, dos colegas. Os participantes da equipe, eles devem se sentir responsáveis, eles têm que se sentir responsáveis pelos resultados, né? Não só chegar e fazer a tarefa, desempenhar a tarefa, mas sim olhar um pouco mais para frente, né, com intenção de querer superar, de querer atingir as expectativas, né, e ver resultado mesmo, porque isso é o que dá motivação para a equipe participar dos resultados. Também querer conhecer, né, ter um entendimento de quem faz parte do meu grupo, né? Isso ajuda muito na hora de desempenhar
as funções, conhecer cada um dos membros, conhecer as limitações, né, conhecer as capacidades de cada um, para então também aproveitar as capacidades de cada um. Se um é mais rápido, o outro demora um pouco mais na atividade, se um tem um pensamento mais analítico, mais profundo, e o outro nem tanto, então colocar a pessoa certa no lugar certo. Então, por isso é importante conhecer um pouquinho do desempenho, das habilidades e particularidades de cada um dos membros do grupo. Essas são algumas características importantes para o trabalho em equipe. E aí eu trouxe uma atividade que eu chamo de um contrato pessoal, que é um momento, teriam diversas atividades para a gente fazer sobre trabalho em grupo, se fosse uma aula presencial, né? Que até acho que na outra turma, acho que era uma outra professora uma psicóloga que fez, pelo que eu soube, fez diversas atividades em sala de aula, umas atividades práticas, mas estamos limitadas, né, ao ensino à distância, e aí isso dificulta a gente se dividir em grupos e tal, que seria o ideal para refletir sobre algumas posturas que nós temos no trabalho em grupo. Então, eu proponho essa reflexão individual, que é um contrato pessoal, né, onde são 6 questões que eu vou botar aqui no próximo slide, 6 afirmações, que eu quero que vocês se identifiquem identifiquem em cada item e anotem aí onde é que vocês se encontram hoje em cada uma das afirmações que eu vou propor, tá? Lembrando que vocês têm que ser honestos, ver em que situação vocês estão, tem uma escala de 1 a 10, né? E vocês vão se colocar ali nessa escala, né? Na classificação 1 a 3, ali no início da escala, é um momento um pouco mais crítico, né? Mas é importante que vocês sejam sinceros para refletir, porque para crescer como pessoa tem que haver essa reflexão, esse diálogo interno para melhorar as relações de vocês com o grupo que vocês convivem hoje, né? Somente após uma reflexão, após um momento de pausa e de análise, que a gente consegue mudar, então, da zona crítica, se eu tiver no 2 ou no 3, melhorar para o 7, para o 8, né? Melhorar a relação com as pessoas que estão ao meu redor. Então, essas são algumas são 6 afirmações relacionadas a trabalho, em grupo, em equipe, tá? E eu gostaria que vocês fizessem, então, aí, se classificassem de 1 a 10. Coloquem anotem numa folha aí, ou se quiserem mandar pelo WhatsApp para mim direto, e respondendo ali, a gente deixa uns minutos, porque eu quero ver quero ter um retorno aí de vocês da participação. E um momento de reflexão, já que não dá para fazer uma dinâmica de grupo, se dividir. Alguma dúvida? Estão conseguindo? Entregamos na terça? Não. Entregamos na terça? Não, fazer agora. É prova isso aí já? Não, não é prova. Isso é um contrato pessoal, uma reflexão. Só anotar aí, leiam, deixam uns minutos. Vamos fazer tudo em sala de aula. Não vamos fazer atividades extras.
Isso aí é falando sobre a pessoa, sobre mim, no caso. Isso. O que eu vejo no conjunto, Isso, como é que tu te identificas ali com cada uma das questões? Se tu acha que tá um pouco mais fraco a tua relação, tu vai estar lá na zona mais crítica, 1, 2, 3. Mas se eu tenho a habilidade de me comunicar de forma clara, de forma precisa, bom, então eu tô lá no 10 já, não preciso melhorar, não preciso me desenvolver. Mais ou menos isso. Sim. 10 não pode, ninguém é 10. Mas aí eu te pergunto, eu faço uma pergunta. Eu vou ler a pergunta ali, aí eu boto de 1 a 10. Exatamente. Né? Uhum. Ah, tá bom. Exatamente. Só colocar ali de 1 a 10 onde é que você se identifica, se enquadram. No 2 já tu não é 10, Paulo. É só mandar para ti, professor, isso daí? Só mandar. Uhum. Tá pronto, então. Tá, manda bala. Só esses 6 aí? Só esses 6. Tranquilinho. Ai, coloquem o nome de vocês também, por favor, porque alguns não, acho que não aparece o nome. Perfeito. Só para eu controlar aqui, ó, a participação. Não, já estava. O Bruno tá aí? Não. Diego? Dione também não, né? Douglas. Não. Felipe. Não. Jean. Josué. Não, sexta é dose, hein?
Patrick. Rafael Espírito Santo. Marquei, será que tá aí? Não, Rafael Garcia. O professor tá fazendo a chamada aí? Eu já tinha controlado a entrada de alguns, eu tô pegando os nomes dos que eu tô confirmando os que eu não peguei o nome. Não tá. Não, se eu não te chamei, eu já marquei teu nome. Tô vendo os que então tá. confirmando os que não estavam. Ô, professora, Oi. é para mandar no pessoal? Isso, pode mandar. Tá, mas eu não tenho teu nome. Ah, tá ali no... É que ali no grupo dá pra... O pessoal pegou ali pelo grupo, né? Lá no grupo da turma. Cláudia. Então vamos. Acho que a maioria já finalizou aí, né? Falta aí? Falta eu. Tá. Tô pegando teu nome. Então, quem quiser tirar uma foto aí da tela e mandar depois, quem não conseguiu responder agora, aí tira uma foto aí das questões e manda depois. Para seguir. Foi? Podemos seguir? Pode continuar a aula, que agora eu te mando. Eu já anotei aqui, tá? Ok. Vamos seguir, então. Deixa eu tirar aqui. Seguindo sobre o trabalho em grupo, a gente vai dar uma olhadinha da diferença entre grupo e equipe, né? Tem diferença entre esses termos. Valor ao que é importante para você, por você. Olá! No vídeo de hoje abordaremos os conceitos de grupos e equipes. Mas afinal, existe diferença entre grupo e equipe? Bom, pessoas que vão ao teatro, por exemplo, são um grupo. Elas, apesar de terem o mesmo objetivo, não se conhecem, quase não interagem entre si e estão desprovidas de qualquer vínculo ou compromisso com uma liderança. Já o elenco dessa peça de teatro, este sim é uma equipe, porque as pessoas se conhecem, interagem uns com os outros, entendem e respeitam o papel de cada um, têm compromisso com sua liderança e trabalham juntos para atingir um objetivo comum e específico, que é fazer o melhor espetáculo para os seus clientes. Infelizmente, muitas organizações contam com pessoas que trabalham em grupo, onde cada um, ou mesmo cada área, se preocupa apenas com os seus próprios interesses e objetivos. Ninguém sabe direito o que o outro pensa, porque as pessoas não se comunicam. Falam de forma política sem dizer o que realmente pensam. Um grupo é cada um no seu quadrado, cada um por si, comprometendo assim o resultado de todos. No grupo, o líder está distante das pessoas porque, em geral, julga estar acima delas. Já o trabalho em equipe começa com objetivos comuns e metas coletivas que sejam conhecidas por todos, onde cada pessoa compreende o que os outros estão fazendo e tem consciência de sua importância para a conquista dos resultados. Numa equipe existe transparência, respeito e colaboração. Nela também existem conflitos que são resolvidos por meio de diálogos construtivos, com a troca constante de feedbacks, que são dados de maneira transparente.
construtiva e respeitosa, aonde líderes e liderados dão e recebem feedback com o objetivo de tornarem-se melhores seres humanos e profissionais a cada dia. Para que isso aconteça, contudo, o papel do líder é fundamental. Em uma equipe, o líder não se sente ameaçado pelas boas ideias dos outros. Em equipes de alto desempenho, o líder é próximo das pessoas e suficientemente seguro para desenvolvê-las para que se tornem melhores e mais autônomas a cada dia. Ele ajuda as pessoas a reconhecer o valor e o impacto daquilo que fazem, por mais simples que sejam as tarefas. Estabelece a conexão entre o que as pessoas fazem e a grande obra, a grande missão. Quando elas estão apenas enxergando as árvores, mostra-lhes a floresta. Assim como um diretor de escola que lembra seus professores. Vocês não são apenas replicadores de informação, estão moldando o futuro deste país por meio de formação de homens e mulheres de valor. Ou como um mestre de obras que diz aos seus operários: não estamos apenas assentando tijolos, estamos construindo lares para que famílias sejam felizes neles, porque sabe que este é um dos maiores incentivos que podemos dar às pessoas que estão sob sua liderança. Lembrá-las de que o que fazem, mesmo que sejam tarefas simples, é parte de uma grande obra e uma grande missão. Sintetizando, em equipe, os jogadores têm tarefas diferentes, mas todos trabalham para que o time ganhe. Em contrapartida, no golfe, por exemplo, todos os jogadores fazem o mesmo, mas cada um joga por si. Esse é um clássico exemplo de grupo. Aqui os dois têm funções diferentes, mas trabalham juntos para carregar a carroça, ou seja, trabalham em equipe. Nesse caso, caracteriza-se como grupo, pois todos estão fazendo a mesma atividade, mas cada um por si, não estão organizados. Em uma equipe, todos se esforçam para alcançarem o objetivo. Apesar dos lobos caçarem juntos, eles agem como um grupo, pois cada um caça para si. Eles não combinam suas atividades. Já nesse caso, embora façam coisas diferentes, os 3 homens trabalham para carregar o peixe. Diante dessas definições, o que lhe parece melhor, trabalhar em grupo ou em equipe? Eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo do canal. E aí, o que parece melhor para vocês? Trabalhar em grupo ou em equipe? Faço o questionamento ali do vídeo. Eu acredito que em equipe, né? Mais agradável, né? E mais agradável e se comunicam, né? É como tu ia no aniversário e não foi convidado, né? Tá todo mundo para parabenizar uma pessoa, mas ninguém se conversa, porque não tem conhecimento, né, das outras pessoas. E aí, em equipe, tu conhece todo mundo, já faz tudo junto. Né? Trabalham juntos. Uhum. Criam laços de afinidade, de relacionamento. Tem objetivos, as informações são compartilhadas, diferente do grupo que as informações ficam restritas para o coordenador e não são compartilhadas. E com relação às recompensas numa equipe, a recompensa pode ser tanto individual quanto para o grupo inteiro, né? E é legal quando vem uma recompensa do trabalho de toda a equipe, uma bonificação por atingir as metas, né? Uma participação nos lucros, quando a empresa toda, quando a equipe toda ganha, do que só um ganhar, né? Só uma pessoa do grupo ganhar. É muito mais motivador. Aí tem que botar ele a fazer sozinho, se ele ganhar sozinho.
Eu desconsidero. Isso aí. Eu acho que na equipe, se é uma equipe, tem que todo mundo ganhar, não é só o chefe. Eu acho que aí ele está certo. Não é só um que tem que ganhar. Todo mundo tem que ganhar e ganhar parabéns também pelos bons serviços. Ah, com certeza. E essa é a característica, Muito. é o que identifica a equipe, isso. O trabalho em equipe. O que tu vai fazer, Mia? E ali também no vídeo já deu uma introdução do que é realmente importante para uma equipe, é uma boa liderança, né? A grande tarefa do líder, né, em controlar a sua equipe, guiar a sua equipe, né? O líder tem que ter habilidade em conduzir e estabelecer sempre um clima que seja agradável para a participação de todos, né? É responsabilidade do líder identificar algumas variáveis do ambiente, né, para orientar a equipe com relação às ações do futuro. O líder tem que ter a habilidade de compreender o modo que o grupo trabalha, o jeito com que o grupo trabalha, ajudando, então, a alcançar os objetivos e desempenhar as tarefas da melhor forma. O líder também tem o poder de fortalecer os vínculos, mas o líder também pode enfraquecer os vínculos entre os membros da equipe. Ele consegue, né, criar bons vínculos emocionais ou também quebrar os vínculos emocionais que existem dentro da equipe. E cabe ao líder descobrir, então, as habilidades e as características de cada um, respeitar as diferenças de cada um, que todos são diferentes dentro de uma equipe, ninguém é igual a ninguém desempenha as tarefas da mesma forma, né? E até mesmo preparar algumas pessoas da equipe a se tornarem líderes também, porque existem muitas pessoas com perfil de liderança, né? E precisa desenvolver melhor essa habilidade para se tornar bons líderes, para serem colocados em funções de liderança, né? E alguns termos eles são bastante confundidos aí, né, como líder, gestor, chefe, né? E tem boas diferenças entre esses termos, né? A diferença entre um gestor e um líder, por exemplo, o gestor, ele define metas, ele define as estratégias da empresa, ele vai fazer o controle da produtividade, né? E o líder, e como foi falado ali no vídeo, o líder ele vai motivar a sua equipe, ele vai inspirar, ele vai mostrar um propósito, né, para inspirar e motivar a equipe a trabalhar, então, pelo esse propósito, né? E os líderes, eles nem sempre são chefes. Alguns chefes são líderes, mas nem sempre, né? Porque existem alguns que são... O chefe, ele é um perfil autoritário, ele manda, ele diz eu, ele diz faz, vai, né? Ele costuma apontar um culpado, né? Fiscaliza porque não confia nas atividades que foram desempenhadas, nas atividades do seu grupo, né? Já o líder, ele tem a função de orientar, né? Ele trata o grupo como nós, ele assume a responsabilidade junto, ele diz vamos, né? Acompanha, orienta na hora das dificuldades, confia na equipe, isso super, super importante, e assume a responsabilidade junto, né? Na hora do bom e na hora do ruim também, na hora do Ô, apelido. professora, Oi. a diferença aí de fiscalizar e acompanhar, qual é que é? Aqui
fiscaliza. Entre o chefe e o líder, ele fiscaliza e o líder acompanha. O líder acompanha porque ele assume a responsabilidade junto. E o chefe, ele vai fiscalizar, vai apontar o erro. Ele não se coloca junto como responsável ali no processo. Ele fiscaliza para apontar onde está a falha, né? Onde deve ser desenvolvida a melhoria. E o líder, ele acompanha porque ele se coloca como parte do grupo. Ele orienta a fazer. Tá, mas se tiver uma falha, ele vai orientar também a corrigir essa falha, né? Não, o chefe... Em alguns casos, não, né? Em alguns casos, o chefe aponta a falha e... Tá, mas é que eu digo, se o líder tá junto, ele vai acompanhar, ele não vai deixar a falha acontecer, ele vai falar pro pessoal que... Mas o líder indo com o chefe dá porrada e o líder amortece a porrada em vocês. Entendeu? O líder mais é para receber porrada do chefe, no caso. O chefe chega e diz, pô, olha lá o que os caras fizeram, tudo errado, isso, aquilo. Aí o líder chega e amortece. Não, acontece que nós estamos fazendo de um outro jeito para melhorar, que nós achamos um jeito melhor de fazer, entendeu? O chefe chega e diz assim, ó, aquilo lá tá ruim, aquilo lá tá feio, aquilo lá não dá para fazer assim do jeito, é do jeito que eu quero e deu. E o líder não, o líder vai lá, amortece, alivia para os colaboradores, entendeu? Enquanto quem leva a chibatada, como se diz assim, é o líder. E é muito difícil. Na real é o seguinte, o chefe não era nem para existir mais, né? Que é um perfil muito autoritário, né? O perfil, antigamente era assim e as pessoas seguem até hoje. Né? O ideal seria só ter líder. Exatamente. Desenvolver mais líderes e não ter mais chefe. Seria o ideal, né? Os caras, que assim, as pessoas têm cargo de líder e não tem... Perfil de líder. Não tem gestão de pessoas, não tem perfil. Geralmente quem não tem é o chefe. O líder ainda, de vez em quando, o líder até ele extrapola. Mas ele extrapola porque o chefe faz. E aí depois ele reflete. O chefe faz uma lavagem cerebral no líder, né? Paulo, na verdade, o chefe e o líder é a mesma pessoa. É que alguns têm perfil de chefe, que é aquele autoritário, e o outro é o líder, que é a pessoa que é mais, como é que se diz? Mais, divide mais com os colaboradores, entendeu? Mas não são pessoas diferentes. É uma pessoa que ele é ou o chefe ou o líder. Eu acho que são. É que em algumas empresas tem chefes e líderes, né? Em alguns casos, não. Em alguns casos, é uma única pessoa que tem um perfil mais de chefe ou um perfil mais de líder. Né? Mas é isso que você está falando, né? Isso. Esse slide está mostrando isso, né? Exatamente. Mas o seu Paulo ainda teve outra visão, né, de ter alguns casos que tem chefes e tem líderes, e o líder se reporta ao chefe. Acho que foi isso que o seu Paulo entendeu, estava colocando, e acontece, né? Perfeito, que lá é assim. É o ambiente que o senhor... Seu Paulo é o chefe. Quem é que toma a porrada lá, hein, seu Paulo? Imagina. Seu Paulo é o chefe lá. Pô, chefe mais, hein? Pô, seu Paulo é o líder. Seu Paulo é o chefe, ele que dá porrada nos outros. E ainda dá porrada atrás do outro chefe. E tem testemunha aí no grupo, é que ele não tá aí. Tem colega lá, tem colega de trabalho do seu Paulo? Sim. Deixa eu colocar
aqui dois vídeos, deixa eu ver se foi, curtos de exemplos de 2 tipos de líderes. Existem vários tipos de liderança. Vamos ver aqui um rapidinho que eu trouxe de um exemplo de filme. Os 2 são exemplos de filmes. Quer que eu faça 30? Não, eu acho que você consegue. Quer que eu faça 30? Não, eu acho que você consegue 50. 50? Faça 50 se não tiver ninguém nas minhas costas. Pode fazer isso com ele nas suas costas, mas mesmo que não consiga, eu quero que dê o melhor de si, entendeu? Mais uma coisa, vai fazer isso vendado. Por quê? Porque eu não quero que você desista a um certo ponto quando pode ir além. Vamos lá, Brock. Levante o joelho, só as mãos e os pés no chão. Vamos lá. Isso, Brock, vamos lá. Eu já cheguei aos 20. Esqueça os 20, dê o melhor de si. Eu tô sem forças. Então negocie com o seu corpo para encontrar mais força, mas não desista, Brock, você consegue. Você está indo bem. Continue, cara, continue. Tá doendo. Eu sei que está. Meus braços estão queimando. Desista, Brock. Continue, você consegue. Garoto, passo após passo. Vamos, Brock. Continue mais um pouquinho. Ai, não para não. Não para não. Vai, Brock. Você consegue, cara. Você consegue. Anda, garoto. Anda, garoto. Dá o melhor de si. É só coração agora. Não para não. Vai. Você vai conseguir. Vai, Brock. Vai, Brock. Eu cheguei nos 50. Eu cheguei, eu não aguento mais. Olha, Brock. Você andou o campo inteiro. Esse é um tipo de liderança. Vou botar o outro para comparar. Esse é do Vida de Inseto. Cadê a minha comida? Não está lá em cima? O quê? A comida estava numa folha. Como é que é? Tem certeza de que não está lá? Tá me chamando de otário? Não. Por acaso, tenho pinta de otário? Vamos só usar a lógica, tá legal? Vamos só pensar um instante. Se estivesse lá no alto, eu desceria até aqui, no seu nível, para procurar. Por que eu tô te dando papo? Você não é rainha. Não tem cheiro de rainha. Ela está aprendendo para me substituir. Entendi. É um novo esquema. Então a culpa é sua. Não fui eu. Foi... Primeiro passo da liderança, amiga. Tudo na vida é culpa sua. Nesse mundo, é inseto comendo inseto, princesa. Não tem Hakuna Matata que conserte. Bem diferentes, né? Para mim, o melhor líder é aquele prefeito aí, professor, que trabalha junto com o funcionário lá, que bota a mão mesmo. Uhum. Para mim, aquilo ali é um exemplo de líder. Aqui da cidadezinha lá, eu não esqueci o nome dele. Alguém me ajuda aí. Prefeito de Colatina. Isso. É um exemplo de líder. Uhum. É verdade. O do primeiro vídeo ali era um tipo de líder, um líder motivador. Depois esse outro já uma liderança completamente diferente, uma liderança autoritária que a gente estava falando, né? Tem outros tipos aí, diversos, vocês devem presenciar diversos tipos aí no ambiente de trabalho de vocês. E eu recebi achei interessante de trazer uma oportunidade daí, pensando no mercado de trabalho
hoje, né? Aí eu tinha tinha recebido essa oportunidade aqui para mecânico júnior, tá? Uma oportunidade de vaga na Iara. Alguém aí trabalha na Iara? Não. E aí o que chama atenção é lá, tá bom, a descrição, as responsabilidades ali do cargo. E aí lá no perfil exigido do profissional, né? Primeiro, espírito de colaboração. Nada mais é do que saber trabalhar em equipe. Isso vai ser super levado em consideração. Eles querem um profissional que seja curioso, né? Que busque por novos conhecimentos, novos desafios. Senso de dono. O que é ter senso de dono? Alguém aí? O que entende pelo senso de dono? Eu acredito que seja o zelo pelo equipamento, talvez, sei lá. E desculpa? Seria o zelo pelo equipamento, o zelo pelas ferramentas, talvez, máquinas, etc. Perfeito. Se tu fosse o dono, tu cuidaria melhor, né? Tu cuida e tu quer que a empresa prospere, né? E cresça e se desenvolva e dê lucro, né? Exatamente. E tenha cuidado pelos bens materiais da empresa, pelas máquinas, por todos os equipamentos. Respeito às diferenças, se fala muito também de respeito. E aqui tem uma palavra protagonismo, né? O que eles querem com protagonismo, perfil protagonista do funcionário, né? E achei interessante a gente falar um pouco do que é ser protagonista, então, hoje no mercado de trabalho, né? As empresas querem um profissional que seja proativo, isso é ser protagonista, né? O conhecimento nunca é demais, os profissionais devem estar sempre querendo ir atrás de mais conhecimento no dia a dia, buscar sempre melhorias. Deve contribuir com outras áreas, né? A frase "isso não faz parte da minha função" já não é aceita pelas empresas. O profissional tem que saber contribuir com outras áreas, porque contribuindo com os outros, isso também vai trazer retorno para o seu trabalho e para a sua área, uma oportunidade de mostrar compromisso com a empresa, de mostrar exatamente esse senso de dono, né? O profissional tem que manter boas relações, né, na empresa para se tornar um protagonista, né? Se fala de ter um networking no trabalho, ter relações boas com outras áreas ou com empresas parceiras, com fornecedores, né? Isso é essencial para as empresas, né? E pode gerar uma série de oportunidades também para o próprio funcionário, para o crescimento dentro da empresa. Ser polivalente, que nada mais é do que ser uma pessoa versátil, que saiba desempenhar, além da sua função, que saiba desempenhar outras funções quando for preciso, né? Não que isso seja trabalhar mais, mas sim ter interesse em aprender outras coisas e enfrentar outros desafios, né? Isso cada vez mais as empresas buscam por esse tipo de profissional. E profissionais que tenham foco e resiliência. O foco para cumprir as metas que são traçadas, as metas que são propostas, e resiliência para saber lidar da melhor forma com os obstáculos, com as pressões do dia a dia, que não são poucas, né? E enfrentando sempre as questões do dia a dia com muita serenidade e com competência. E ontem, uma das questões levantadas ali naquele jogo que a gente fez, perto de encerrar já a aula de hoje, a gente vai falar um pouco sobre estresse no trabalho, que foi uma das questões que eu quis colocar lá para ver como é que era o perfil da turma com relação ao sentimento de estresse no ambiente do trabalho. E a resposta foi que 33%
dos participantes ali confirmaram que se sentem estressados se sentem estressados no ambiente de trabalho, né? Isso representa de 6 dos 18 que participaram ali do jogo, né? Então, muito se fala hoje muito mais sobre estresse no trabalho. Eu acho que as empresas até têm levado um pouco mais a sério, levado um pouco mais isso em consideração, em função de afastamentos, do número de casos que tem acontecido com o passar dos anos, né? A interação entre as pessoas, que a gente falou ontem sobre os conflitos, isso chega num ponto, né, que pode se tornar um estresse, pode afetar isso profundamente o desempenho do profissional, né, e levar a doenças físicas e mentais mesmo, né. Alguns casos que podem gerar estresse no trabalho é a repetição de tarefas, pressões com tempo de entrega de atividades, somados também com sobrecarga de trabalho, horas extras de trabalho. Isso podem ser alguns causadores de estresse. E os estressores, eles podem ser classificados como quantitativos, que é o número excessivo de atividades, então, que devem ser desempenhadas, né? A quantidade de tarefas ultrapassa aquilo que o trabalhador consegue desempenhar durante a sua carga horária de trabalho, ou qualitativo, que é onde o trabalhador se depara com algumas atividades, com algumas exigências que ele não tem habilidade para tal, né? Ele não tem aptidão, e isso pode ser uma forma de uma classificação de um tipo de estresse, né? O estresse qualitativo. Alguns fatores, que causam também o estresse, são algumas exigências físicas, podem partir de exigências físicas, que pode estar relacionado com o ambiente de muito calor, muito frio, né? A iluminação que não está adequada, as instalações também que não estão adequadas ao que eu preciso. Isso tudo pode comprometer a saúde física, a saúde mental do trabalhador. Algumas exigências de função também pode causar um estresse no trabalho, indefinição de cargos, indefinição do trabalho, pouca orientação para desempenhar o trabalho, pouco treinamento, né? O trabalhador ficar perdido sem saber exatamente o que ele deve fazer, isso causa angústia, que pode se transformar em um estresse. E também exigências interpessoais, né, que são as questões de relacionamentos, né, e conflitos, que falamos bastante ontem. E algumas síndromes que o estresse no trabalho pode causar é a somatização, né, que são sensações e distúrbios físicos, né, com uma forte carga emocional e carga afetiva relacionada. Fadiga, que aí é um desgaste físico e mental do funcionário, que pode ser, em alguns casos, ela pode ser recuperada com um tempo de repouso, né, alguns cuidados com a alimentação e uma orientação com psicólogo ou com psiquiatra. E a depressão, que pode ser, que é uma combinação, então, de sintomas que causa desânimo profundo, né, descrença pela vida, sensação de abandono, né, sensação de incapacidade, né, e isso também tem que ser tratado por um profissional, né, um psicólogo ou um psiquiatra. E uma síndrome, que eu não sei se vocês já ouviram falar, é a síndrome de burnout. Alguém já ouviu falar da síndrome de burnout?
essa síndrome, ela está diretamente relacionada com o esgotamento no trabalho, né? Ela é um desgaste excessivo, né? Que o trabalhador, um desgaste físico associado a um desgaste emocional que causa um esgotamento no trabalhador. É um transtorno que vem desenvolvendo gradualmente, né, por conta de uma série de desajustes, de descontentamentos entre o trabalho e o trabalhador. Isso afeta os indivíduos que vivem em situações de estresse constantemente ou prolongado no ambiente de trabalho, né? Então, é um estresse que vai se acumulando e chega num momento de esgotamento. Fatores que podem desencadear o burnout: carga excessiva de trabalho, falta de reconhecimento do chefe, um cansaço profundo, né? Não ter o descanso adequado, os intervalos adequados, excesso de responsabilidades também, pouca autonomia para tomar as decisões, ter sempre que se reportar a alguém para conseguir executar as suas atividades, e a falta de justiça no ambiente de trabalho também são alguns dos fatores que podem desencadear a síndrome de burnout ou a depressão também, os esgotamentos de somatização de sentimentos. Os gerentes, então, e os especialistas em recursos humanos das empresas, eles podem colaborar de alguma forma para evitar o estresse no trabalho. Algumas empresas tomam algumas atitudes para evitar isso, e é responsabilidade dos gerentes e dos especialistas de RH, então, identificar, prevenir, reduzir, né, o estresse, o que causa estresse no ambiente de trabalho, né? Eles podem criar ambientes que sejam proporcionar atividades e ambientes que sejam mais adequados, né? Identificando quais as fontes que vêm gerando estresse e melhorando os processos para evitar isso. Vocês identificam no ambiente de trabalho de vocês alguma preocupação com o estresse no trabalho, com o estresse dos funcionários? Nas empresas que vocês trabalham, tem alguma certa preocupação? Sabem de algum acompanhamento psicológico que ela ofereça? Lá nós temos uma psicóloga, se no caso precisar, né? E nós temos, agora não, por causa da pandemia, mas nós tinha ginástica e laboral. Todos os dias. Né? Todos os dias não, 3 vezes na semana. Legal, isso aí é bem são atividades típicas que a empresa oferece para tentar reduzir o estresse no trabalho. No TECOM, quando eu trabalhei lá, não tinha ainda, mas depois, em seguida, eu soube que eles ofereceram algum canal, alguma possibilidade de contato com psicólogo, algo assim. Eu tinha ouvido falar, até se eu tiver errada, aí os colaboradores do TECOM me corrijam, mas eu soube que tinham. Tem um 0800, né? É isso, então. É um 0800. Então, esse ali, como o seu Paulo colocou, algumas das ações preventivas, a ginástica laboral, né, a possibilidade de psicólogo, de ter uma assistência psicológica, né? Outros exemplos,
a equipe de corrida, incentivo à prática de atividades físicas, isso demonstra uma preocupação das empresas com a saúde dos funcionários. Academia corporativa, algumas empresas têm uma academia no local, oferece essa possibilidade para os trabalhadores fazerem exercício durante seus intervalos de almoço, de janta, né, ou após o turno de trabalho. Algumas têm a possibilidade de ofertar horários flexíveis de trabalho e é importante que as empresas elas estimulem os horários de intervalo, né, e respeitem o horário de intervalo dos seus funcionários, façam com que eles cumpram os seus intervalos. Um exemplo é a Netflix, que ela, pensando no equilíbrio entre a vida pessoal e profissional dos seus funcionários, dos seus colaboradores, ela permite que os seus colaboradores decidam os dias que eles vão trabalhar, os seus horários, o período de trabalho e o tempo de férias. Excelente, né? É o Google, né? O Google é outro exemplo. E a sala de jogos também nas empresas, algumas têm. Algumas que oferecem a sala de jogos, até dão a liberdade do funcionário quando se ele está na rotina, esgotado ali, desenvolvendo alguma coisa, algum projeto, e ele quer sair para dar uma arejada, ele pode ir lá jogar um ping-pong, jogar uma sinuca, né? Esse são as empresas, o novo perfil agora de empresas que temos, né? Muitas ainda têm a melhorar, mas algumas atividades são possíveis que sejam desempenhadas dessa forma, outras não, linha de produção, coisas desse tipo, dificilmente, né? Vão ser mudadas, mas é possível também. E na pandemia, algumas empresas também se preocuparam com a questão do isolamento social, o que isso poderia afetar o psicológico dos colaboradores, né? E a Gerdau, por exemplo, é uma empresa que já oferece um programa, que é o programa Mais Cuidado, já oferecia sessões com psicólogos, consultores financeiros e assistentes sociais. E na pandemia, eles reportaram que teve um salto na procura de 30%, e aí eles tiveram que intensificar esse serviço e incluir, obviamente, o atendimento online. E um outro exemplo é a Ambev, que passou, então, a oferecer aulas virtuais durante a pandemia, com personal trainer todos os dias pela manhã e também aulas de yoga e meditação para os seus funcionários. Então, esses foram algumas dos exemplos aí de empresas que estão flexibilizando aí as suas atividades, proporcionando atividades que causem menos estresse, para evitar o estresse dos funcionários. Pessoal, esse era o objetivo da aula de hoje, então. Tá, falamos sobre comunicação organizacional, falamos sobre inteligência emocional, estresse no trabalho, liderança. E obrigado pela participação de vocês. Sexta-feira, né? Acho que ficamos por aqui. Eu já anotei aqui os nomes de quem esteve presente e agradeço a presença de todos. Então tá. Obrigado, boa noite. Então tá. Bom fim de semana. Obrigado e boa noite, viu, para todos. Bom final de semana a todos. Boa noite, gurizada.